Você já se perguntou como certos mistérios ao redor do mundo parecem desafiar toda a lógica e a ciência? Apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda existem fenômenos que permanecem sem explicação, desafiando os maiores cientistas do planeta. Hoje, eu vou te levar em uma jornada por 15 lugares misteriosos que a ciência ainda não consegue explicar. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor. Começamos nossa viagem pelo Lago Maracaibo, na Venezuela, famoso por um fenômeno impressionante chamado Relâmpago do Catatumbo. Imagine uma tempestade que acontece até 160 noites por ano, com duração de até 10 horas por noite, e produzindo mais de 1 milhão de relâmpagos anuais. A cena é quase surreal, com o céu iluminado por relâmpagos visíveis a quilômetros de distância. Mas o mais intrigante? Ninguém sabe ao certo por que isso acontece exatamente ali. Alguns acreditam que é a combinação do ar quente e úmido do Caribe com o ar frio das montanhas próximas. Outros sugerem que pode estar relacionado às reservas de petróleo e minerais sob o lago. O fenômeno é tão único que foi reconhecido pelo Guinness Book como a maior concentração de relâmpagos do mundo. Além disso, ele é um verdadeiro tesouro para os cientistas, que tentam compreender como essas condições climáticas específicas se mantêm estáveis por tanto tempo. Curiosamente, os relâmpagos também são tão brilhantes que podem ser vistos do espaço, sendo monitorados por satélites. Para os moradores da região, o Relâmpago do Catatumbo é mais do que um espetáculo. É parte da identidade local, carregando lendas e tradições. Alguns acreditam que os raios são mensagens dos deuses, enquanto outros os consideram um símbolo de proteção. Apesar das teorias científicas, o mistério permanece, e o Relâmpago do Catatumbo continua encantando e intrigando o mundo. Nas Filipinas, encontramos as Colinas de Chocolate, uma paisagem surreal com mais de 1.700 formações cônicas que, durante a estação seca, ganham uma coloração marrom, parecendo montes de chocolate gigantes. A ciência sugere que essas colinas se formaram pela erosão de depósitos de calcário e corais. Mas por que elas têm formatos tão uniformes? E por que resistem tão bem à erosão? Ainda são perguntas sem resposta. Essas colinas, localizadas na ilha de Bohol, atraem turistas do mundo inteiro. Durante o período seco, a grama que cobre as formações assume um tom marrom característico, enquanto na estação chuvosa, as colinas ficam verdes, criando uma paisagem completamente diferente. Essa transformação sazonal aumenta ainda mais o fascínio por essas formações geológicas. O formato peculiar das colinas também é motivo de grande curiosidade. Estudos indicam que as formações podem ter mais de 2 milhões de anos e foram moldadas pela combinação de erosão, movimentos tectônicos e sedimentação. Mas a uniformidade no formato e tamanho delas desafia explicações simples, levando alguns a acreditar em fenômenos geológicos ainda não totalmente compreendidos. No México, a Zona do Silêncio, localizada no deserto de Chihuahua, é famosa por suas estranhas anomalias eletromagnéticas. Rádios deixam de funcionar, bússolas enlouquecem e até avistamentos de luzes. Esse fenômeno peculiar chamou a atenção pela primeira vez nos anos 1970, quando um míssil de teste dos Estados Unidos saiu de rota e caiu exatamente nessa região, como se algo na área tivesse interferido em seus sistemas de navegação. Desde então, a Zona do Silêncio se tornou um ponto de fascínio para cientistas e entusiastas do paranormal. Alguns pesquisadores acreditam que as anomalias são causadas pela alta concentração de minerais magnéticos no solo, criando um campo eletromagnético incomum. Outros teóricos apontam para o fato de que a região está alinhada com outras áreas misteriosas do mundo, como o Triângulo das Bermudas, sugerindo que pode haver algo mais cósmico em ação. Além disso, moradores locais relatam avistamentos frequentes de luzes estranhas no céu, descritas como orbes brilhantes que se movem de forma errática. Essas luzes, associadas à perda de comunicação de aparelhos eletrônicos, alimentam especulações sobre atividades extraterrestres. Seja por ciência, superstição ou pura curiosidade, o deserto continua a ser um dos lugares mais misteriosos do México,
e do mundo. Na Rússia, existe uma floresta onde as árvores parecem dançar. Conhecida como floresta dançante, seus pinheiros crescem em formas espirais e onduladas, que mais parecem saídas de um filme de fantasia. Teorias apontam para ventos fortes e solos arenosos como as causas, mas por que apenas algumas árvores e não todas? O mistério permanece. Localizada no istmo da Curlândia, uma faixa de terra entre o Mar Báltico e uma lagoa, a floresta atrai visitantes por sua aparência quase surreal. As formas das árvores variam. Algumas troncos se torcem como espirais, outras formam loops ou até figuras semelhantes a anéis. Cientistas já levantaram diversas hipóteses para explicar o fenômeno. Uma das mais aceitas é que as árvores foram deformadas por causa da interação entre o solo arenoso, os ventos intensos e as condições climáticas específicas da região. Outra teoria sugere que a ação de insetos ou fungos poderia ter afetado o crescimento das árvores em seus estágios iniciais, resultando em formas tão incomuns. No entanto, o que torna o caso mais curioso é que nem todas as árvores da floresta apresentam essas deformações. Enquanto algumas crescem de forma reta, outras exibem os movimentos espirais, sugerindo que fatores ainda desconhecidos podem estar influenciando o fenômeno. No estado de Minnesota, nos Estados Unidos, o rio Brule se divide em duas partes. Uma flui para uma cachoeira normal, mas a outra desaparece em um buraco chamado de Chaleira do Diabo. Até hoje, ninguém sabe para onde vai essa água. Testes com corantes, GPS e até objetos flutuantes nunca revelaram o destino do fluxo. É como se a água fosse engolida por um portal para outro mundo. Localizada no Judge C. Ari Magney State Park, essa formação natural atrai aventureiros, turistas e cientistas, todos fascinados com o mistério. O nome Chaleira do Diabo não é à toa. O local tem um ar enigmático, cercado por sons do rio e a sensação de algo além do comum. Algumas teorias sugerem que a água pode estar sendo desviada para cavernas subterrâneas profundas, mas nenhuma caverna conectada ao local foi descoberta até hoje. Outras hipóteses indicam a possibilidade de um sistema de fissuras subterrâneas que transportam a água para uma saída ainda desconhecida. O mais curioso é que, embora nenhum objeto jogado na chaleira tenha reaparecido, o volume do rio aumenta alguns metros abaixo do buraco, indicando que a água de fato retorna ao rio em algum ponto. A rota exata que ela segue, entretanto, permanece um mistério. Moradores da região contam histórias que tornam o lugar ainda mais intrigante. Algumas lendas locais falam de espíritos ou forças sobrenaturais que sugam a água, enquanto outras acreditam que a chaleira é um portal para outra dimensão. No meio do deserto da Arábia Saudita, uma gigantesca rocha de arenito está perfeitamente dividida ao meio, como se tivesse sido cortada a laser. Cientistas sugerem que fissuras naturais podem ser Respe. A pedra de Al-Nazla, localizada em Taima, é composta por duas metades perfeitamente equilibradas sobre uma base fina. A separação entre as duas partes é tão uniforme que parece o trabalho de uma Technipool. Geólogos afirmam que o corte pode ser resultado de fraturas naturais no arenito causadas por mudanças de temperatura, erosão e movimentos tectônicos. No entanto, o grau de simetria observado no corte, além disso, a base que sustenta as duas metades parece absurdamente fina, dando a impressão de que a pedra poderia desabar a qualquer momento. Contudo, ela permanece firme e intacta há séculos. O mistério dessa formação natural, ou artificial, continua a intrigar cientistas, exploradores e curiosos, tornando-se um destino imperdível para quem visita o deserto saudita. Afinal, como algo tão perfeito pode ser obra da natureza? Localizada a 1.400 anos-luz da Terra, a estrela de Tebbe, KIC 8462852, intriga astrônomos por apresentar variações de brilho de até 20%, algo muito mais intenso e irregular do que o observado em outras estrelas.
Em geral, variações no brilho são causadas por planetas passando em frente à estrela. Mas, no caso da estrela de Tebbe, o comportamento é imprevisível. Algumas hipóteses sugerem nuvens de poeira cósmica, cinturões de cometas ou fragmentos de asteroides. Mas nenhuma dessas teorias explica completamente o fenômeno. A ideia mais controversa aponta para uma megaestrutura alienígena, como uma esfera de Dyson, construída para captar energia da estrela. Embora fascinante, essa hipótese é amplamente questionada pelos cientistas, que buscam explicações naturais. Apesar dos esforços para desvendar o mistério, a estrela de Tebbe continua sem explicação definitiva. Ela é um lembrete do quanto ainda temos a descobrir sobre o cosmos e sobre as possibilidades de vida inteligente no universo. A estrutura de Richat, ou Olho do Saara, é uma formação impressionante no deserto da Mauritânia, com cerca de 40 quilômetros de diâmetro, parecendo um gigantesco alvo desenhado na paisagem. Curiosamente, ela só foi plenamente reconhecida na década de 1960, quando astronautas a observaram em missões espaciais. De cima, a estrutura parece composta por anéis concêntricos, alternando camadas de rochas de diferentes idades. Inicialmente, acreditava-se que fosse uma cratera de meteorito, mas estudos descartaram essa ideia, sugerindo que o olho é resultado de erosão e movimentação tectônica ao longo de milhões de anos. Ainda assim, muitas dúvidas permanecem. Como a erosão criou um formato tão circular e simétrico? Alguns apontam para forças vulcânicas, mas a ausência de evidências de lava complica essa teoria. Além do mistério geológico, a área ao redor contém vestígios de civilizações antigas, indicando sua possível importância para povos pré-históricos. Alguns até especulam que o olho inspirou mitos como o da lendária Atlântida, uma teoria amplamente questionada. Hoje, o Olho do Saara continua fascinando geólogos e aventureiros, lembrando que a Terra ainda guarda segredos impressionantes. O Mar de Sargasso, no Atlântico Norte, é único por não ter margens terrestres. Suas fronteiras são formadas apenas por correntes oceânicas. Em suas águas cristalinas flutuam densos tapetes de algas sargasso, que criam um ecossistema rico, abrigando peixes, tartarugas e enguias. Curiosamente, o Mar de Sargasso é o único local de reprodução das enguias europeias e americanas que viajam milhares de quilômetros para desovar ali. Apesar disso, sua formação e a abundância de algas permanecem um mistério, especialmente porque suas águas são pobres em nutrientes. Durante as grandes navegações, marinheiros temiam os densos tapetes de algas, que poderiam prender os navios, alimentando superstições. Hoje, o Mar de Sargasso enfrenta desafios como o acúmulo de lixo plástico, que ameaça esse ecossistema único. O Mar de Sargasso é um lembrete dos segredos do oceano e da importância de protegermos habitats tão raros para as gerações futuras. No coração da região de Carélia, na Rússia, o Monte Votovara é uma das paisagens mais misteriosas do país. Com uma altitude modesta de 417 metros, o local se destaca não por sua altura, mas pelas intrigantes formações rochosas em forma de cogumelo, que parecem desafiadoramente equilibradas sobre finos pedestais. Essas pedras, conhecidas como seitas, são tão peculiares que muitos acreditam que foram colocadas ali por mãos gigantescas ou por forças sobrenaturais. Geólogos sugerem que essas formações são o resultado de processos naturais. Durante a última era glacial, há cerca de 10 mil anos, os movimentos das geleiras poderiam ter esculpido as rochas e arranjado suas posições incomuns. A erosão subsequente teria feito o resto do trabalho, criando as formas singulares que vemos hoje. Ainda assim, essa explicação não satisfaz todos, especialmente por causa da precisão e equilíbrio de algumas pedras. Outro aspecto intrigante do monte é a presença de uma paisagem surreal de árvores retorcidas e lagos isolados, que aumentam a sensação de estar em um cenário de outro mundo. Muitas pessoas que visitam o local relatam sensações estranhas, como calafrios inexplicáveis, desconforto ou até mesmo paz profunda. Para os amantes de aventura,
O Monte Votovara é um destino desafiador, com trilhas remotas e terrenos acidentados. Cientistas, exploradores e místicos continuam a se interessar pelo lugar, cada grupo tentando desvendar os mistérios que o monte esconde. Seja pelas pedras misteriosas, pela espiritualidade ou pela paisagem única, o Monte Votovara é um dos lugares mais enigmáticos da Rússia. No remoto vale de Hesdalen, na Noruega, um fenômeno intrigante ocorre com impressionante regularidade. Luzes misteriosas dançam no céu, mudando de cor e forma de maneira imprevisível. Essas luzes podem aparecer como orbes brilhantes, flashes intensos ou até mesmo formas alongadas que parecem flutuar lentamente antes de desaparecer. Documentadas pela primeira vez nos anos 1930, as luzes de Hesdalen continuam a fascinar cientistas, moradores e curiosos do mundo inteiro. As luzes têm comportamento variado. Algumas permanecem estáticas por vários segundos, enquanto outras se movem rapidamente pelo céu, às vezes em padrões zigue-zagueantes. O fenômeno é tão frequente que o vale se tornou um dos lugares mais confiáveis para avistar luzes inexplicáveis, atraindo turistas e pesquisadores ansiosos por testemunhar o mistério. Diversas teorias foram propostas para explicar o fenômeno. Uma das mais aceitas sugere que as luzes podem ser resultado de gases ionizados, como o radônio, que emergem do solo e reagem com a atmosfera. Outra teoria sugere que a presença de minerais metálicos no vale, como ferro e enxofre, cria um ambiente propício para descargas elétricas espontâneas. No entanto, nem todos estão convencidos de explicações naturais. Relatos locais e avistamentos consistentes de padrões estranhos nas luzes alimentam especulações de que o fenômeno possa estar relacionado à atividade extraterrestre. Essa hipótese atrai ufólogos de todo o mundo, que consideram o Vale de Hesdalen um possível ponto de contato com inteligências alienígenas. Embora as luzes sejam um mistério, seu impacto é real. Elas ajudaram a transformar o vale em um ponto turístico e científico, trazendo vida nova à região remota. Seja um fenômeno natural raro ou algo que desafia nossa compreensão, as luzes de Hesdalen continuam a iluminar nosso fascínio pelo desconhecido. O Mar do Diabo, ou Triângulo do Dragão, é uma área no Pacífico entre o Japão, Guam e as Ilhas Bonin, conhecida por desaparecimentos misteriosos de navios e aviões, relatos de bússolas desorientadas e, em 1952, o navio de pesquisa japonês Kaiyo Maru número 5 desapareceu com toda a tripulação, levando o governo japonês a declarar a região uma zona de perigo marítimo. Cientistas sugerem que atividade vulcânica submarina e tempestades repentinas possam explicar os fenômenos, mas teorias mais ousadas falam de extraterrestres ou até um portal para outra dimensão. Rica em biodiversidade, a área atrai mergulhadores e cientistas. Próxima ao Fosso das Marianas, o ponto mais profundo do oceano, o Mar do Diabo continua alimentando lendas e mistérios que desafiam explicações. No Polo Norte de Saturno, ocorre um fenômeno único: uma tempestade em forma de hexágono perfeito, com cerca de 32 mil quilômetros de diâmetro, grande o suficiente para engolir a Terra 2 vezes. Descoberta pela sonda Voyager nos anos 1980, ela intriga cientistas até hoje. Formada por ventos de mais de 300 km por hora, a tempestade mantém suas linhas retas e ângulos precisos, diferente dos ciclones comuns. A hipótese principal sugere que o hexágono resulta de correntes de jato que interagem na atmosfera, criando vórtices e ondas que formam a geometria. A sonda Cassini, 2004-2017, enviou imagens detalhadas da tempestade, revelando um ciclone central com nuvens em tons de azul e dourado. Apesar dos avanços, o motivo de sua estabilidade por décadas e sua ausência em outros planetas como Júpiter ainda é um mistério. O hexágono segue como um dos maiores enigmas do Sistema Solar, levantando questões sobre a dinâmica atmosférica e até sobre possíveis processos ainda desconhecidos no universo. Em Taos, no Novo México, um mistério intriga moradores há décadas.
um zumbido constante, descrito como um som grave, semelhante ao ronco distante de um motor. O mais curioso é que apenas 2% da população local consegue ouvi-lo, enquanto outras pessoas no mesmo ambiente não percebem nada. Chamado de zumbido de Taos, o fenômeno foi relatado pela primeira vez nos anos 1990, quando moradores começaram a reclamar de um barulho persistente que causava insônia, dores de cabeça e ansiedade. Muitos relatam que o zumbido é mais perceptível à noite, em ambientes silenciosos, tornando-o um incômodo difícil de ignorar. Diversas teorias tentam explicar o som. Alguns cientistas sugerem que ele é causado por ruídos de baixa frequência gerados por atividades humanas, como máquinas industriais ou transmissões militares, mas nenhuma fonte foi identificada. Outras hipóteses envolvem causas naturais, como placas tectônicas ou vibrações provocadas pelo deslocamento de águas subterrâneas, mas essas explicações não convencem totalmente. Apesar das investigações científicas, o zumbido de Taos segue sem solução. Para quem o ouve, é um mistério real e perturbador. Para os demais, apenas mais uma curiosidade que transforma Taos em um dos lugares mais intrigantes dos Estados Unidos. Finalizamos no Peru, com as fascinantes linhas de Nazca, uma das maiores maravilhas arqueológicas do mundo. Estendendo-se por cerca de 500 quilômetros quadrados no deserto de Nazca, essas figuras geométricas, animais e formas humanas foram criadas há mais de 2.000 anos pelo povo Nazca e permanecem um mistério. Os desenhos incluem figuras impressionantes como o beija-flor, a aranha, o macaco e o enigmático astronauta, algumas medindo até 300 metros de comprimento. O mais intrigante é que só podem ser vistas completamente do alto, levantando dúvidas sobre como foram planejadas e executadas sem tecnologia aérea. As linhas foram feitas ao remover a camada superior do solo avermelhado, revelando o solo claro abaixo. Essa técnica simples, junto com a aridez do deserto, preservou os desenhos por séculos. Mas por que foram feitas? Teorias sugerem funções religiosas ou rituais, possivelmente para atrair chuva em uma região seca. Outras apontam para uso astronômico, como acompanhar o Sol, a Lua e as estrelas. Mais controversa, a hipótese de que seriam sinais para extraterrestres foi popularizada por Erich von Däniken, mas é rejeitada por arqueólogos. Hoje, as linhas de Nazca enfrentam ameaças como mudanças climáticas, vandalismo e obras de infraestrutura. Declaradas Patrimônio Mundial da Unesco em 1994, continuam a intrigar cientistas, turistas e historiadores, lembrando o quanto ainda temos a descobrir sobre civilizações antigas. Será que um dia todos os seus segredos serão revelados? E aí, qual desses mistérios te deixou mais intrigado? Conta aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem mais um vídeo incrível te esperando na tela agora. Até a próxima!